A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, onde exploramos as histórias e os mistérios da Bíblia. Hoje vamos falar sobre um assunto muito intrigante: os anjos caídos. Quem são eles? O que eles fizeram? E o que aconteceu com eles depois que foram expulsos do céu? Vamos descobrir juntos. Mas antes, tem um aviso rápido. Você tem desejo de pregar a palavra? Então, aprenda a preparar esboços e pregar sem timidez, mesmo que você tenha pouco conhecimento bíblico, com o Manual do Pregador. Acesse o Manual do Pregador clicando no link da descrição. Agora de volta ao vídeo. Agora vamos ao que interessa: os anjos caídos. A Bíblia nos ensina que Deus criou os anjos como seres espirituais que o adoram e o servem. Eles são mensageiros de Deus, que executam a sua vontade e protegem o seu povo. Mas nem todos os anjos permaneceram fiéis a Deus. Alguns deles se rebelaram contra o seu Criador e se tornaram inimigos dele. Esses são os anjos caídos. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre como e quando essa rebelião aconteceu, mas existem algumas pistas que podemos seguir. Uma delas é o nome e o título do líder dos anjos caídos, Satanás. Esse nome significa adversário em hebraico, e indica que ele se opõe a Deus e aos seus propósitos. Ele também é chamado de diabo, que significa acusador em grego, e mostra que ele acusa e engana os seres humanos. Outros nomes e títulos que a Bíblia usa para se referir a Satanás são: a antiga serpente, o dragão, o tentador, o maligno, o príncipe deste mundo, o Deus deste século, o pai da mentira, o anjo de luz, o acusador dos irmãos, entre outros. Mas como Satanás se tornou o chefe dos anjos caídos? A Bíblia não nos diz exatamente, mas alguns estudiosos sugerem que ele foi tomado pelo orgulho e pela ambição, e quis ser igual ou superior a Deus. Ele não aceitou a sua posição de criatura, e quis usurpar a autoridade e a glória de Deus. Ele quis ser adorado e servido, em vez de adorar e servir a Deus. Ele quis subir ao céu, acima das estrelas de Deus, e se assentar no trono de Deus. Essa ideia é baseada em alguns textos bíblicos que podem ser interpretados como uma alusão à queda de Satanás, como Isaías 14:12-15 e Ezequiel 28:11-19. Mas Satanás não estava sozinho nessa rebelião. Ele conseguiu persuadir e arrastar consigo uma parte dos anjos, que se tornaram seus aliados e seguidores. A Bíblia não nos diz quantos anjos caíram com Satanás, mas alguns versículos sugerem que foram muitos. Por exemplo, em Apocalipse 12:3-4, vemos uma visão simbólica de um dragão vermelho, que representa Satanás, que arrasta com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu, que representam os anjos, e as lança sobre a terra. Essa imagem podia indicar que um terço dos anjos se rebelou contra Deus e se tornou anjos caídos. Mas o que aconteceu com esses anjos caídos depois que se rebelaram? A Bíblia nos diz que Deus não os perdoou, mas os julgou e os condenou. Eles perderam o seu lugar no céu, e foram lançados para fora da presença de Deus. Eles foram expulsos do reino da luz, e entraram no reino das trevas. Eles se tornaram inimigos de Deus, e entraram em guerra contra ele e contra os seus santos. Eles se tornaram corruptos e perversos, e procuram corromper e perverter tudo que Deus criou de bom. A Bíblia também nos diz que alguns desses anjos caídos foram presos por Deus em lugares de tormento, onde aguardam o juízo final. Por exemplo, em 2 Pedro 2:4, lemos que Deus lançou no inferno os anjos que picaram, e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Em Judas 1:6, lemos que os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Esses textos podem se referir a um grupo específico de anjos caídos que cometeram um pecado muito grave, como de se misturar com as mulheres humanas antes do dilúvio, como alguns interpretam Gênesis 6:1-4. Mas nem todos os anjos caídos estão presos. Alguns deles ainda estão soltos, e atuam como agentes de Satanás no mundo. Eles são chamados na Bíblia de demônios, espíritos imundos, espíritos malignos, entre outros nomes. Eles têm poderes sobrenaturais, mas limitados. Eles podem influenciar, tentar, enganar, acusar, oprimir e possuir as pessoas. Eles podem causar doenças, sofrimentos, conflitos e desordens. Eles podem se opor à pregação do Evangelho, e se infiltrar nas falsas religiões e nas falsas doutrinas. Eles podem se disfarçar de anjos de luz, e enganar até os escolhidos de Deus.
Eles são os inimigos invisíveis que lutam contra nós, como diz Paulo em Efésios 6:12. Mas como podemos nos proteger dos anjos caídos e das suas ciladas? A Bíblia nos dá algumas orientações. Primeiro, devemos reconhecer que eles existem, e que são reais e perigosos. Não devemos ignorá-los, nem subestimá-los, nem superestimá-los. Segundo, devemos resistir a eles, e não dar lugar a eles em nossas vidas. Não devemos nos envolver com nada que tenha a ver com eles, como a magia, o ocultismo, a idolatria, o espiritismo, etc. Não devemos crer em suas mentiras, nem ceder às suas tentações, nem temer as suas ameaças. Terceiro, devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, que é a nossa defesa espiritual. Devemos nos fortalecer na graça de Deus, na fé em Cristo, na palavra de Deus, na oração, na comunhão, na vigilância, na santidade, etc. Quarto, devemos confiar na vitória de Deus sobre eles, que já foi garantida na cruz e na ressurreição de Jesus. Jesus despojou os principados e as potestades, e triunfou sobre eles. Jesus tem todo o poder no céu e na terra, e nos deu autoridade sobre os demônios em seu nome. Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Jesus voltará para julgar e condenar definitivamente Satanás e todos os seus anjos caídos, e lançá-los no lago de fogo, onde serão atormentados para sempre. Então, meus amigos, essa foi a nossa breve explicação sobre os anjos caídos. Espero que vocês tenham gostado e aprendido algo novo. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentário ou sugestão, deixem nos comentários abaixo. Nós vamos ler e responder com muito carinho. E se vocês quiserem saber mais sobre outros assuntos bíblicos, fiquem ligados no nosso canal, pois em breve teremos mais vídeos como este. Um grande abraço, e até